E aí, galerinha, voltamos para fazer a nossa aula de revisão. Falamos sobre a questão da população, essa questão de dados relacionada à população, os indicadores socioeconômicos, falamos sobre IDH, falamos sobre Gini. Então, aproveite esse momento para você poder recapitular aqueles temas abordados na primeira parte da nossa aula. Bora lá no quadro. Aula 15.2, população e renda. Uma temática bem interessante para se comentar, porque sempre está caindo alguma coisa relacionada à população e renda no Enem. De acordo com a ONU, olha só, a ONU ela tem vários setores, e um deles é o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele fala o seguinte, que no mundo existem aí pessoas com renda inferior a 1,25 dólar ao dia. É muito baixo. E tem pessoas que nem têm renda. E quando a gente fala dessa desigualdade a nível mundial, da pobreza, da extrema pobreza, tem duas regiões do mundo onde a gente vai encontrar a maior quantidade de pessoas vulneráveis. A fome, a pobreza extrema, são dois continentes, na Ásia e na África, que é uma porção da África chamada aqui África Subsaariana. Então, quando fala da África, tem a África do Norte e a África Subsaariana. Então, é na África Subsaariana que a gente vai encontrar as maiores desigualdades, a maior índice de pobreza, a fome mais severa é dentro dessa região, castigada pelo clima desértico, maior parte da subsaariana, e também pelos baixos desenvolvimento econômico. Só que você tem que lembrar o seguinte, se tiver algum enunciado, alguma questão, qual é o continente que tem o maior número de pessoas que passam fome, que estão na situação de miséria? Muitas pessoas associam logo ao continente africano, mas não é ao continente africano, galera. Você tem que guardar essa informação. Você tem que lembrar que o continente asiático é mais populoso do que a África, ou seja, tem mais pessoas do que a África. Então é dentro da Ásia que a gente vai encontrar o quê? A maior quantidade de pessoas vulneráveis em relação à pobreza e à fome. Beleza? Continente asiático. Guarde essa informação. Vamos lá no quadro. Então, essa situação de desigualdade no mundo aumentou ainda mais no período da pandemia da Covid, há 2 anos atrás. E essa pandemia gerou desigualdades, deixou as suas consequências. Aumentou o desemprego, aumentou a desigualdade e aumentou também a pobreza a nível mundial. Galera, os países, eles têm, até os dias atuais, vão ter por toda a vida relações comerciais. E eu falei durante a aula o seguinte, durante a pandemia, o Brasil deixou de vender soja lá para a China. O Brasil deixou de vender ferro para a China. Se o Brasil deixou de vender ferro, soja, que são as commodities, certamente afetou a economia do Brasil. E pessoas que tinham o seu emprego garantido com a baixa na venda das commodities, certamente ficaram desempregadas. E isso contribuiu para gerar desigualdade, aumento de pobreza, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Então, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Olha esta informação, 1% dos mais ricos no Brasil concentram aí o quê? 28,3% da renda total do nosso país. Quando a gente fala da questão da desigualdade em renda, o Brasil só perde aí para o Catar, onde 1%
dos mais, ricos no Catar concentram 29% da riqueza do país. Então, quando a gente fala dessa desigualdade de renda, concentração de renda, existe um índice chamado índice de Gini. O índice de Gini, ele é um indicador muito importante, porque ele vai analisar essa situação aí, da desigualdade e distribuição de renda dos países. O Gini, deixa eu anotar porque eu falei na aula. Ficou feio, deixa eu apagar aqui, rapidão. Então, olha só, o Gini... Calma aí. Estou pegando só o marca-texto aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ih, bugou, galera, aqui, só um pouquinho. Agora foi, pronto. O Gini, ele analisa o que? A desigualdade em renda, a distribuição de renda entre os países. E ele também tem coeficiente igual ao IDH. Ele varia de quê? De 0 a 1. No IDH, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento da nação. Só que quando eu falo de Gini é diferente. O país que tem mais igualdade de renda, no ranking do Gini, ele vai estar mais próximo de 0. E o país que apresenta a maior desigualdade de renda vai estar mais próximo de 1. Então, quando eu falo de Gini, é interessante que o país esteja mais próximo de 0, porque aí vai representar o quê? Maior igualdade de renda. Temos aqui a questão da renda per capita no Brasil. E observamos o seguinte, que as maiores rendas per capita do Brasil nós iremos encontrar nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, que é a região Sudeste e a região Sul. A maior concentração, o maior valor de renda, região Sul e Sudeste. Quando eu falo da menor renda per capita do Brasil por estados, as duas regiões que a gente vai encontrar menor renda vai ser a região Norte e a região Nordeste, que são regiões de menor desenvolvimento econômico. Aí entra aquela regra da geografia, quanto menor o desenvolvimento dessa região, certamente ela vai ter os menores índices, os maiores problemas de ordem social e econômica. Falamos sobre IDH. O IDH, ele varia de 0 a 1, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de 1, representa que esse país é top de linha. Então, o IDH muito elevado varia de 0,9 a 1. O IDH elevado, de 0,8 a quase 0,9. O IDH médio, de 0,5 a 0,8. E o IDH muito baixo, de 0 a 0,5. Então, olha só, o maior IDH do mundo, país desenvolvido, eu tenho aqui na Noruega. O menor IDH do mundo no continente africano, Níger. E o Brasil conseguiu aumentar o seu IDH com o passar do tempo, por conta das políticas e melhorias nos estados brasileiros. Beleza? Então é isso. Fechamos a nossa revisão, agora é com vocês. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção da atividade. Valeu, tchau! Pronto, foi rápido demais. Nem deu tempo para tomar um cafezinho, mas bora lá para o quadro fazer a nossa correção. Vai lá. Olha só, o momento da resolução da atividade aula, a nossa questão 1. A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. A pobreza está concentrada exclusivamente em estado da região norte e nordeste do país. B. Nas regiões sul e sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza já foi superada. Olha só, será que já foi superada? Pois não há mais número significativo de pessoas
em situação de pobreza. Eita, já marcou. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. Só que não, né? Só o sonho, né? Mas não é inexistente. Em todos os municípios do Brasil, nós encontramos pessoas vulneráveis, que vivem aí na situação de pobreza e algumas até mesmo em pobreza extrema. A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. Não, a gente vai encontrar o quê? Olha, essa situação aqui é bem interessante dessa alternativa. Ó. A maior parte das pessoas estão lá nas propriedades rurais isoladas. Gente, já falamos em aulas anteriores para vocês. O Brasil é um país predominantemente urbano, ou seja, vem aqui comigo rapidão, quase 86% da nossa população vive na cidade. Então isso aí é uma pegadinha, galera, porque está falando que a maior parte da pobreza é encontrada na zona rural. Como que eu vou encontrar a maior parte da pobreza na zona rural se a maior parte da nossa população está morando onde? Nas cidades, que são as áreas urbanas. Então, isso daí são alternativas que na hora que você vê de primeiro, se você tem uma base geográfica, você já elimina de primeiro lá no vestibular, lá no Enem. Beleza? Vamos lá. Quero voltar aqui também na outra que fala o seguinte, ó. Algumas palavras fortes, como inexistente, está generalizando, está dizendo que não existe mais pobreza. Então, essas alternativas, geralmente, lá no concurso, no vestibular, não está de acordo. E a A fala o seguinte, a pobreza está concentrada exclusivamente em estado da região norte. Falei durante a aula. Apesar de maior concentração de riqueza, de pobreza, é no norte e nordeste do Brasil, todas as regiões, né, do Brasil enfrentam problema com a pobreza. E aqui está falando exclusivamente, ou seja, só nessas duas regiões. Nada disso. Sudeste é mais desenvolvida? É a região, mas tem muitas pessoas vulneráveis. Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza já foi superada. Outra questão para você poder ficar de antena ligada, suspeitar de primeira. Já foi superado lá na região sul-sudeste, não tem mais pobreza? Isso aqui você elimina de primeira. Vamos na questão 2. Sobre o conceito de renda per capita, é correto afirmar: A. Todos os países desenvolvidos possuem uma renda per capita elevada. B. Todos os países subdesenvolvidos possuem uma renda per capita pequena. C. A renda per capita da China é a segunda maior do mundo, já que a China possui a segunda maior economia do planeta. Isso aqui é interessante. D. Países mais populosos apresentam uma renda per capita maior do que os países menos populosos. E, para determinar a realidade socioeconômica de um determinado país, a renda per capita deve ser utilizada associada a outros índices econômicos sociais. Então, e aí, qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Vamos julgar as questões. Ó, todos os países desenvolvidos possuem uma renda per capita elevada? Não, seria bom, né? Mas a realidade é que não. A, B, todos os países subdesenvolvidos possuem uma renda per capita pequena? Não. Vai ter país que vai ter uma renda per capita melhor. Por exemplo, aqui na América Latina, temos países subdesenvolvidos, mas Chile, Uruguai têm uma renda per capita melhor que outros países dentro da América Latina. C. A renda per capita da China é a segunda maior do mundo, já que a China possui a segunda maior economia. Nada a ver, olha só, isso aqui é importante. Ó. China possui realmente a segunda maior economia mundial. Só que a China é numerosa, é populosa pra caramba, galera. Então, a renda média do país é calculada a partir do valor do PIB e é sobre a divisão da população. Então, como é uma população numerosa, a renda da China não é a segunda maior do planeta, porque tem muita gente também vulnerável
dentro da China e tem a situação da grande população. E até a alternativa correta aqui vai ser a E. Para determinar a realidade socioeconômica de um país, a renda per capita deve ser utilizada associada a outros índices econômicos sociais. Sim, o IDH, a concentração de renda, a escolaridade, a questão da capacitação profissional, outros índices socioeconômicos. Questão 3 é uma questão para você ficar ligado no Enem. Temos aí país 1, 2, 3, 4, 5. Temos informação aqui de censo demográfico, IDH, taxa de analfabetismo e a expectativa de vida, que é a média de anos. A partir da interpretação desta tabela, você vai chegar numa determinada resposta. Vamos lá. Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar: A. Desses países, apenas 2 têm economia desenvolvida. Olha só, 2 têm a economia desenvolvida. Os países 1 e 5 devem estar situados na Europa. C. O país 4 encontra-se numa fase de recessão. Seria recessão econômica. Crise. Os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. E aí fala o seguinte: o país 5 é o único país que possui uma economia desenvolvida. Então, vamos analisar a alternativa correta, que vai ser a E, que fala que o país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. Como que chegamos nessa resposta? Nós temos aqui, olha o IDH 0,9 desse país 5. Provavelmente aqui é uma Noruega, um país da Europa, que é um país desenvolvido. Olha a taxa de analfabetismo, 0. Olha a expectativa de vida. O homem 76 anos, a mulher 82. Então, se eu tenho o IDH mais alto, representa o quê? O maior desenvolvimento. Olha o IDH das demais regiões, 0,2, 0,2, 0,5. Então, eu expliquei na aula para vocês que o IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento desse país. Então, nem o país 4, 3, 2, 1 pode ser considerado um país desenvolvido. Vamos para a questão 4. Leia o conceito abaixo. O Índice de Desenvolvimento Humano serve para avaliar a qualidade de vida em cidades, estados, países e mensurá-la em números para facilitar o seu acompanhamento e comparação em dados estatísticos. Sobre o IDH, responda. Cite os critérios para se estabelecer o Índice de Desenvolvimento Humano. A B fala: os países do continente africano apresentam menores médias de IDH do planeta. Quais fatores que contribuem para esse fato? Galera, deixa eu tomar uma água aqui rapidão. É o seguinte, deixa eu falar para vocês. A resposta, nada é engessado, como a gente sempre fala para vocês. Se você escrever alguma coisa de acordo com o texto que a gente sugere, tá tudo de boa, beleza? Cada um escreve de uma maneira, de acordo com a sua bagagem, de acordo com as suas informações que foram adquiridas durante o tempo. Vamos lá no quadro. Então, a A fala: o produto interno, que é o PIB, per capita, consiste na divisão do produto interno bruto em dólares norte-americanos pelo número total de habitantes. Então, eles pegam o quê? O PIB e dividem aí pelo total de habitantes daquele determinado local. Além disso, leva-se em conta o custo de vida de cada país, demonstrando qual o poder de compra que aquela população tem com determinada renda. Educação, que é a taxa de alfabetização da população acima de 15 anos, nível de instrução, escolaridade, a expectativa de vida, que baseia-se na expectativa de vida da população, e a taxa de mortalidade infantil. Só lembrando que essa expectativa de vida você também poderia escrever aí como
esperança de vida, que vai ser a mesma coisa, a média de anos de vida de uma população. A B, olha a resposta da B, em relação à África. A África possui os menores índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, que a gente viu lá na aula e também durante a revisão. São vários fatores que contribuem para esse fato. O processo de colonização, a exploração dos recursos da África pelos colonizadores, a dificuldade de desenvolvimento dos países africanos, a expectativa de vida da população é baixa, muitas pessoas infectadas com HIV, subnutrição, conflitos étnicos, outros aspectos são os principais responsáveis por esse quadro atual. Também tem a questão natural, principalmente dentro da África subsaariana, porque é uma África, boa parte, formada por desertos. Beleza? Então, se você respondeu alguma coisa relacionada à África desta maneira, está de acordo. Até a próxima aula. Tchau!